Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é dia 21 de dezembro de 2019, hoje é sábado. Abra sua Bíblia no livro do sacerdote e escriba Esdras, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: firmaram o altar sobre as suas bases e ainda estavam sob o terror dos povos de outras terras. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde, somente até aqui. Bom, era o tempo do povo de Israel sair do cativeiro e existe 3 levas nesse cativeiro, né? Uma parte vai com Esdras, depois tem outra parte com Neemias e mais outra parte com Zorobabel. São 3 levas do povo regressando para Jerusalém. E Esdras ele leva o povo e ele começa a catalogar as famílias e coisa e tal. E eu gosto muito desse versículo 3 do capítulo 3, porque diz o seguinte, que eles estavam sob terror. Eles não estavam num tempo tranquilo, eles não estavam sossegados e tudo vai bem. Não, eles estavam numa época de terror, de medo, de aflição. E ainda assim, ainda com esse sentimento, eles adoravam a Deus, acendiam incensos no altar, queimavam holocaustos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a situação que está passando. De repente você está passando por um processo de divórcio que não é uma coisa fácil. De repente você perdeu um ente querido numa tragédia, foi algo que aconteceu de repente. Ou então você estava contando de passar um Natal tranquilo com a sua família e perdeu o emprego. Eu não sei. Porque eu acredito que os nossos terrores hoje não são como era na época deles, que eram outros povos. Não é isso que a gente passa. Os nossos terrores são algo mais individuais, né? Coisas que cercam a saúde, que cercam a família, que cercam finanças, que cercam vida espiritual. Eu não sei qual é o terror. Só que no momento dessa angústia, no momento desse terror, não é hora de você se revoltar. Não é hora de você falar, puxa, mas Deus não me ajudou nisso. Não é hora disso. Veja, tudo o que acontece na nossa vida poderia ser pior. Amém? Eu ouvi um processo de um rapaz, coisa recente. Eu e minhas amigas temos orado muito por esse moço, embora eu não conheça ele, mas ele sofreu um acidente de moto. Ele está em cadeira de rodas, ele não fala. Não significa que vai ser sempre assim, né? É um processo, é algo recente, mas ele se revoltou completamente. Assim como eu ouvi a história de uma outra moça que está com uma enfermidade grave, está com câncer nos ossos, também era uma serva do Deus Altíssimo e se revoltou. A hora que bate terror é nessa hora que você precisa buscar o Senhor mais do que nunca. Segurar nas mãos dele e falar, Jesus, eu creio que o Senhor pode reverter essa situação. Por que poderia ser pior? Esse moço poderia não ter outra chance. Ele poderia ter morrido num acidente de moto, concorda? Nós temos que parar de olhar para o copo meio vazio e pensar que o copo está meio cheio. Nós precisamos olhar, eu acordei, eu abri os olhos, Deus está me dando mais uma chance. Eu vivi isso, eu já falei isso em outros vídeos, eu fui acometida numa sequência de AVCs. E eu acredito que os AVCs que eu passei foi para o Senhor extrair algo de mim. E se eu não tivesse acontecido, talvez eu não estaria na presença dele hoje. Então não tire esses momentos de terror que eles acontecem para todo mundo, sem exceção. Não usa isso para você se revoltar contra Deus. Usa isso, sabe, como um trampolim para você chegar ao céu mais rápido, chegar à presença do Senhor mais rápido. Como diz Esdras, e no meio do terror, oferecer holocaustos e adorar a Deus e estar continuamente na presença dele o tempo todo. Usa suas lutas como momentos didáticos para você encontrar Jesus no meio da tribulação. Amém? Tenha um sábado cheio da presença de Deus, que o Espírito Santo envolva a sua vida, envolva a tua casa, guarde os seus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.